Olha só, encontrei até um Pokémon. Ah, meu Deus. Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Deflor e eu vim trazer pra vocês um pouquinho mais desses maravilhosos universos e multiversos da ficção científica, da fantasia e das coisas que a gente tanto ama, né? Então vem comigo. Olá, meus queridos heróis, meus foguistas, minha tribo do coração. Que coisa incrível ter você aqui comigo hoje. E hoje é um dia muito importante, porque eu quero falar sobre um filme que mudou a minha vida e que eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também. Então se prepara para vocês verem um pouquinho mais desse maravilhoso mundo do Quarteto Fantástico. Então vem comigo! Então vamos lá, né, gente, para já começar esse ano com chave de ouro. Eu preciso falar desse filme que mudou a minha vida na percepção de ver o tempo. Uma vez que aqui no canal nós amamos essas atemporalidades para ir resgatando as melhores realidades. E esse filme retrofuturista com certeza vai inspirar e trazer muita coisa boa. Vamos lá! Ainda mais que é essa vibe maravilhosa dos anos 60, com a tecnologia avançada em uma realidade alternativa, que é uma coisa que a gente ama, na Terra de 828. Iniciamos o filme em uma vista aérea de um prédio todo diferente com o símbolo do quarteto. E nesse local, um homem todo bonitão começa a procurar algo que é o iodo com o aloe, falando com uma mulher super lindona. Ela sai do banho feliz, pega o que ele pediu e mostra então o teste de gravidez que deu positivo. E eles ficam emocionados, pois tentaram por tanto tempo, mas tudo acontece no tempo certo. Ela fica meio preocupada, claro, por causa do poder deles, mas a fé que ela tem muda absolutamente tudo. Depois eles são homenageados em um programa de televisão, onde recontam a história deles. O qual eram astronautas que passaram por várias mudanças genéticas no corpo por conta de um acidente. E começaram a revisitar o que aconteceu realmente e como que ganharam os seus poderes. E assim, vemos uma cidade retrofuturista. E eles ajudando a protegê-las dos monstros e anomalias. Eles ganham até um desenho animado e vão contando várias coisas que eles fizeram de importante, além de mostrar todo o contexto incrível da cidade que realmente nos faz suspirar de tanta coisa mágica e inspiradora. O Senhor Fantástico, que é o Reed Richards, ensinando sobre como pensar fora da caixa, a Susan Storm ajudando em várias coisas importantes, e assim eles são chamados ao palco. Logo depois, mostra um pouco do cotidiano deles e eles têm até um ajudante que é o Herbie, esse simpático robozinho que está ajudando a fazer receitas. Nisso o senhor e a senhora Fantástico chegam e eles ficam sendo questionados, quando o Ben adivinha que ela está grávida. Eles então comemoram e tudo é muito bonitinho. Nisso as notícias vão acontecendo, né? E eles vão se preparando para o bebê e vão protegendo o espaço, para a criança crescer em paz. E eles começam pelas tomadas e vão arrumando tudo. Enquanto vão se questionando se o bebê terá ou não superpoderes, né? Reed então começa as pesquisas com Herbie. E Jonathan surge falando dos novos trajes. E eles falam sobre o sinal que estão recebendo, enquanto Herbie mexe nos discos. E eles vão falando sobre os testes e experimentos que têm feito sobre o deslocamento da matéria orgânica. Ou seja, o teleporte. Olha que genial! Alô, galerinha do Star Trek! Vamos fazer barulho. Escolheu muito bem. E dá certo. Tá bem que quase toda a energia caiu, mas nada que eles não resolvam. Depois, Johnny vai ouvir o disco da transmissão que captaram e fica reflexivo, olhando para o lado de fora do prédio. Enquanto isso, Susan vai procurar Reed
e encontra Herbie montando o bercinho do neném. E eu acho isso sensacional, porque o Herbie fala a linguagem dele e todos entendem o que ele diz. A interpretação é tudo, né, gente? Ela vai então fazer o check-up com o Reed e comenta do berço. E eles começam a falar sobre os testes para o bebê vir saudável. Então, eles veem o bebê. Afinal, Susan tem um poder fantástico de transmutar a matéria. E essa cena é muito emocionante. O que eu gosto deles é que eles se entendem tão bem e não precisam ficar se explicando tanto para compreenderem. Amor é sobre isso, gente. Nisso, o Ben aparece todo pimpão, andando na rua, e o pessoal fica falando da frase que aparece no desenho. E ele fica meio bravo, assim, ele ignora, assim. E acontecem várias coisas. E ele acaba conhecendo uma moça chamada Rachel e promete levar biscoitos quando passar por lá novamente. Eu fico pensando como para ele deve ter sido complicado se desenvolver amorosamente. Afinal, ele ficou bem diferente do que ele era antes, né? Bom, voltando, aparecem todos convivendo dentro do cotidiano, que no caso deles é bem diferente e interessante. Reed então fala sobre suas pesquisas sobre os criminosos para proteger o bebê, né? Afinal, é melhor estar com tudo em segurança. Nisso aparece no céu algo bem bizarro, e Johnny se transforma em fogo e vai ver o que é. E no meio do clarão aparece uma figura, em uma espécie de prancha, lembrando que era Halloween no dia, e a galera ficou admirada na Times Square. E os outros integrantes do quarteto pararam o carro voador para verem o que é, pela segurança de todos, né? Enquanto o Tocha Humana tinha ido lá, eles pegaram o carro e foram até lá. E eles veem uma mulher toda prata observando-os. Ela questiona quem protege esse mundo. E Susan responde, somos nós. E a mulher prata diz que o mundo deles estava marcado para morrer, para ser consumado pelo devorador. Daí imagina que eles devem ter pensado, ainda mais com toda a preparação do bebê. Johnny sai atrás dela no espaço e ela fala uma linguagem diferente. Ela o expulsa e ele volta. Logo eles começam a pesquisar sobre o que ela disse, sobre Galactus. E Reed informa que ele devorou 5 planetas inteiros que eles sabiam, né? Fora os outros que eles não sabiam. Eles vão vendo o que fazer para resolver isso, porque é uma coisa horrível, né? Johnny então conta que falou com ela. E todos notam que ele ficou meio apaixonadinho. Então todos vão se preparar e Johnny mostra os discos com as gravações que foram encontrando e o que é semelhante. E descobrem qual é a linguagem dela. Logo, Johnny vai ao laboratório de Reed, que mostra os novos trajes espaciais, e aí ele fica muito feliz. Eles vão falar em público, afinal, eles vão ao espaço novamente depois do que houve, né, para poder resolver tudo. E mostra bem que mudou bastante, sendo como era antes, e falando com o Reed sobre superar os traumas. Afinal, não foi culpa dele e não tem como saber de tudo. Porém, eles vão vencer juntos, principalmente porque quando a gente tem convicção nas coisas que a gente acredita, as coisas vão acontecendo. Eles se preparam para o lançamento do Excelsius, que é o foguete, e tcharam! Eles conseguem! Aqui daremos aquele pequeno salto quântico para vocês verem o filme. E eu vou comentar algumas cenas que me tocaram em momentos importantes. Claro que tudo é muito importante, mas eu vou deixá-los terem suas próprias percepções, né, gente? E observar com mais carinho essa obra de arte, porque, sério, é incrível. Acontecem várias coisas surreais. Através da dilatação do tempo, causado pela força gravitacional de uma estrela de nêutron, eles conseguem se proteger, e isso é incrível e genial. Junto do poder de Susan para a invisibilidade, enquanto ela está dando a luz ao bebê. Olha isso, que surreal! E eles conseguem, e caramba, essa cena, sério, essa cena é emocionante demais. E assim, nasce o bebê em pleno espaço, olha que sensacional! E aí eles voltam para a Terra. Várias coisas acontecem novamente e vamos para o fato importante que mudou tudo. E conforme a gente vai vendo, várias coisinhas foram acontecendo.
E dentro desses aspectos, o quão maravilhoso é poder acreditar nas coisas que você acredita e ir vendo as coisas irem se materializando de uma forma que faz sentido. Principalmente porque cada componente do quarteto ter compreendido como agir em sinergia e realmente fazer as coisas pelos motivos que fazem sentido. Assim eles conseguiram derrotar o maior mal da humanidade, o Devorador, que simplesmente bye bye. Aí um parênteses muito importante. Aquele suco sensacional. E agora eles conseguem trazer o amor de formas diferenciadas, principalmente porque agora tem esse componentezinho novo que tornou tudo diferente, né? Porque quando a gente tem esperança de verdade, as coisas vão transmutando de uma forma, assim, excepcional. E o que é inspirador nesse filme é essa sinergia de compreender que, invariavelmente, em todos os tempos e momentos, a gente vai redescobrindo as formas de amar e, principalmente, de viver a vida de uma maneira diferente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse filme, porque, sério, é muito lindo. Eu chorei muito, muito quando eu fui no cinema. E vale a pena assistir sempre, porque coisa boa deve sempre ser revista pra gente poder lembrar dos conceitos que fazem sentido, né? E viva o amor, né? E viva o amor de uma forma, assim, transcendental. Eu deixo meu muito obrigada a cada um de vocês. Um beijo, um queijo e muita coisa linda no coração de cada um. Até o próximo vídeo. E muito sonho lindo! What? I'm sorry. Go very good. Jesus Christ!